Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é. Hoje nós vamos falar sobre as eleições nos Estados Unidos. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Fernanda Perrin, que é a correspondente da Folha lá em Washington. Fernanda, seja bem-vinda ao Como é que é. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, pessoal? Eu que agradeço o convite. Na última semana, na quinta-feira, teve um debate, né? O primeiro e talvez o único debate entre Joe Biden e Donald Trump, mas também tiveram outras novidades aí durante a semana depois do debate. Eu queria começar por essa, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu nessa segunda-feira a chamada tese de imunidade presidencial. Eu queria que você explicasse pra gente o que isso significa e como que essa decisão pode favorecer o Donald Trump. Bom, essa decisão da Suprema Corte significa na prática que agora o presidente dos Estados Unidos está acima da lei para alguns casos específicos. Então, o que os juízes chamaram ali de atos oficiais. Então, seriam atos relacionados a tarefas específicas do cargo que tem a ver com os deveres constitucionais de um presidente. Então, vamos pensar, por exemplo, decisões de política externa. E isso em oposição a atos não oficiais, que seriam atos de caráter privado. Então, vamos pensar, por exemplo, um presidente que está concorrendo à reeleição, decisões de campanha seriam atos privados e aí não estariam cobertos por essa imunidade. A questão é que a Suprema Corte não deixou muito claro o que é o quê. Salvo, por exemplo, relações entre o presidente e o Departamento de Justiça, que é o equivalente ao Ministério da Justiça aqui. Então, isso significa na prática que, para o Trump, a juíza do caso dele no processo de 6 de janeiro vai ter que definir o que é ato oficial e o que não é ato oficial de toda a acusação apresentada contra ele pela Procuradoria. Ou seja, a gente está vendo aí muito tempo de litigância aí entre Procuradoria e Defesa para definir o que é ato oficial, o que não é ato oficial, o que pode ser usado ou não usado no processo. Então, assim, as chances desse julgamento acontecer antes da eleição, agora, para todo mundo, é praticamente nula. Que é justamente a intenção do Trump quando ele entrou com esse pedido para reconhecer essa tese lá atrás. Então, foi uma grande vitória para o ex-presidente. E aí, outra questão também, acho que importante, um pouco mais de detalhe, mas que é bem importante para o processo Trump, é que na decisão da Suprema Corte, eles dizem também que mesmo evidências associadas a atos oficiais não podem ser usadas pela Procuradoria. Então, isso complica ainda mais o trabalho do Departamento de Justiça, que está com esse processo em aberto contra ele, porque se essas evidências forem descartadas, elas não vão nem poder ser apresentadas para o júri, né, que vai julgar esse processo. E o Trump tem algumas acusações, né? Eu queria que você explicasse para a gente quais são as acusações contra o candidato. Então, tem agora 3 processos criminais em aberto contra o Trump. Eram 4. Ele foi condenado, que é o processo de Nova York, por fraudar registros empresariais para encobrir pagamentos para a atriz pornô Stormy Daniels. Esse, enfim, ele já foi condenado, a questão agora é só sair a sentença, que estava prevista para sair dia 11 de julho, mas ontem ela foi postergada também, aí mais uma vitória para o Trump para sair só em setembro. Enfim, mas esse caso, pelo menos, ele já saiu o veredito, né? Falta só a sentença. Os outros 3 processos criminais contra ele são esse pelo 6 de janeiro, que eu acabei de citar, em que ele é acusado de tentar reverter a derrota na eleição de 2020 para o Biden. Esse é um processo que corre na Justiça Federal, e que, assim, tecnicamente ele é acusado ali de conspirar contra os Estados Unidos, conspirar contra eleitores, e de tentativa de obstruir um procedimento oficial, que foi a confirmação da vitória do Biden no Congresso e teve invasão no Capitólio, enfim, todo aquele evento que a gente se lembra bem. Os outros 2 processos é muito semelhante a esse de 6 de janeiro, só que ele é restrito à Geórgia. Então, esse processo corre na Justiça Estadual da Geórgia e ele acusa o Trump especificamente de tentar reverter a derrota no estado. E o terceiro processo pendente contra ele é por posse de documentos sigilosos. Então, são documentos que ele teria levado consigo ilegalmente, né, segundo a Procuradoria, depois de deixar a Casa Branca. E, enfim, mas esse processo também está emperrado, não por conta da decisão da Suprema Corte, porque como ele trata de atos pós-presidência, ele já não teria abarcado aí por essa imunidade que a gente estava discutindo. Mas está emperrado porque também está uma litigância sem fim ali nos processos pré-julgamento, e uma coisa importante nesse caso é que a juíza é uma juíza que foi apontada pelo Trump. Então existe aí, muito da parte dos democratas, críticas a ela de que ela estaria ajudando aí o ex-presidente, protelando a continuidade no andamento desse processo.
Como você disse, o Trump, né, é uma vitória para ele essa decisão, né? Mas eu queria que você dissesse como que essa decisão da Suprema Corte ressoou entre os democratas e a minoria, né, dos juízes ali que votaram contra essa decisão. Então, para os democratas, a decisão acabou vindo aí como mais um argumento para eles usarem nessa acusação de que o Trump seria uma ameaça à democracia, né, que é um dos principais pontos de campanha aí do Biden. Então, por exemplo, o Biden já fez um discurso na segunda noite, no mesmo dia que saiu a decisão da Suprema Corte, um discurso muito duro, muito incisivo, alertando sobre os perigos agora, né, que essa porta aberta aí pela Suprema Corte, né, de dar imunidade para o presidente, como isso pode repercutir caso, de fato, Trump volte à Casa Branca. A ideia é assim, que de posse dessa imunidade agora, nada vai parar o Trump, no argumento dos democratas. E aí os três juízes, né, a minoria dos juízes da Suprema Corte que votaram contra essa decisão, lembrando que são 9 juízes na Suprema Corte, 6 votaram a favor, foram 6 indicados por republicanos, 3 deles indicados pelo Trump, e os 3 que tiveram essa opinião dissidente, né, como a gente fala, foram os únicos 3 indicados pelos democratas na Corte. Eles vão muito na mesma linha de achar que a decisão é uma grande ameaça à democracia, que ela desequilibra, né, a regra básica do Estado de Direito e da Constituição, enfim, de ter um equilíbrio entre os poderes, entre o poder executivo, o judiciário, o legislativo, e que basicamente criou agora a figura de um rei acima da lei no país. Entendi. Agora vamos falar do debate que aconteceu na última quinta-feira, no dia 27. Muito se falou sobre a performance do Joe Biden ali, né? A desastrosa performance do Joe Biden durante o debate. Eu queria te perguntar, Fernanda, o quanto que essa performance do Joe Biden no último debate afetou a campanha do republicano? Acho que é bom falar um pouco como afetou as duas campanhas, né? Sim. Eu estava lá em Atlanta, né? Então deu para ver ao vivo ali o grande desastre, assim, do que foi o Biden. Ele fracassou completamente na principal missão da campanha dele ali com o debate, que justamente justificou antecipar o debate, né? Nunca tinha sido organizado um debate tão cedo no calendário eleitoral americano, que era calar as dúvidas em relação à capacidade dele de ser presidente apesar da idade. Lembrando que o Biden está com 81 anos. Então, não sei se todo mundo aqui assistiu ao debate, mas, enfim, o Biden, em certo momento, ele congelou, ele teve muita dificuldade de completar sentenças, ele falou muito baixo, ele estava rouco, em algum momento a campanha dele começou a falar até que ele tinha um resfriado, né, para justificar, enfim. Se alguém ali ainda tinha alguma dúvida em relação a essa acusação que o Trump e os republicanos têm feito, né, há muito tempo, há mais de anos, de que o Biden está velho demais para ser presidente, o debate não ajudou nem um pouco a sanar essas preocupações. E aí, enfim, agora a campanha do Biden, como a gente está vendo nesses últimos dias, está sendo muito pressionada, agora dentro, né, pelo próprio partido, por pessoas que, enfim, a gente já teve alguns casos ontem de um congressista que democrata falar que o Biden deve recuar, falar em público, né, foi o primeiro que veio a público, mas você tem aí pessoas em off, né, falando sem dar o nome, de doadores e outros conselheiros, assessores democratas, dizendo que não tem condição do Biden continuar sendo o nome do partido, se o partido quiser vencer a eleição. Enfim, então tá essa pressão enorme agora sobre o Biden, e essa é uma semana crucial, assim, para decidir o que vai acontecer com a campanha democrata. Da parte dos republicanos, bom, o Trump não poderia ter sido melhor, né? A gente acha que é importante falar que o Trump também não fez um debate excelente, né? Ele repetiu muitas mentiras, ele fez diversas acusações a imigrantes, por exemplo, que não tem nenhuma base estatística associando ao aumento da imigração, a uma suposta aumento da taxa de criminalidade nos Estados Unidos, que primeiro não se confirma na prática, não aumentou a criminalidade nacionalmente, e as pesquisas que existem sobre a relação entre imigração e criminalidade apontam, na verdade, que os imigrantes têm uma taxa de encarceramento menor do que a população americana em geral. Então, enfim, não existe nenhuma evidência de relação entre as duas coisas, mas o Trump recorreu aos imigrantes como bode expiatório em vários momentos ali do debate, e, enfim, ele também se perdeu, ele também teve alguns momentos ali muito confusos, mas como ele tem uma postura muito mais agressiva, né, ele fala alto, ele se impõe, no contraste com o Biden, ele acabou ganhando, assim, nessa batalha de imagens, né. E aí, eu acho que uma coisa curiosa para falar é que, enfim, logo depois do debate, eu fui ali para um lugar chamado Spin Room, que é onde as campanhas conversam com jornalistas para tentar vender seu peixe ali, convencer, né, que o seu candidato foi melhor. E aí ali eu conversei com a Daniela Alvarez, que ela é porta-voz de campanha do Trump,
E aí eu perguntei sobre esses rumores que já estavam saindo ali, assim, mal tinha acabado o debate, já estavam, meu Deus, precisam, né, os democratas precisam substituir o Biden. E ela falou, não, mas não tem mais como substituir o Biden, ele já foi eleito nas primárias, ele é o candidato. Aí depois um outro conselheiro da campanha do Trump, chamado Jason Miller, falou a mesma coisa, não, é impossível substituir o Biden, porque eles estão vendo agora o Biden como o melhor adversário possível para eles, né, eles estão vendo como um candidato fraco. Então, para os republicanos, eles estão, assim, soltando fogos com esse cenário, antecipando o 4 de julho, né? E eles não querem que os democratas troquem o candidato. Para eles, esse é um risco, né? Porque do Biden, eles estão achando que eles são capazes de ganhar agora. Bom, vamos falar disso, né? Muito se falou, como você disse, dessa possível substituição do Biden na campanha. Há chances disso acontecer? E quais são as pessoas que são cotadas para substituir? Porque já tem uma lista já de pessoas, né? Inclusive, hoje você publicou uma matéria na Folha falando de um novo nome aí que surgiu. Você pode contar para gente? Acho que primeiro eu quero falar um pouquinho sobre se isso é viável, né? Isso é uma dúvida das pessoas. De fato, as primárias, que são o processo que os partidos aqui nos Estados Unidos escolhem seu candidato para a eleição geral, já acabaram. E o Biden já garantiu com folga os delegados necessários para ser eleito na convenção do partido em agosto. Porque, como acontece, né? O candidato que vai ganhando as primárias em cada estado, ele leva os delegados referentes daquele estado, e aí na convenção do partido, esses delegados votam no nome, né, no candidato que venceu no estado deles. Então, o Biden, assim, venceu com folga, e a única chance, basicamente, desses delegados ficarem livres agora para votar em outra pessoa na convenção é se o Biden abrir mão da candidatura, se ele se retirar. Aí vai ser, assim, salve-se quem puder na convenção, para ser uma briga ali entre os potenciais substitutos, né, quem quiser assumir essa vaga aí na chapa do partido, para convencer esses delegados a votarem nele. Então, isso não volta mais agora para o eleitorado nos estados, né, para os filiados do partido. Isso está na mão dos delegados. Alguns analistas falaram de alguma possibilidade aí muito remota de mesmo o Biden indo como candidato na convenção, esses delegados se rebelar, enfim, mas isso é realmente muito, muito remoto, é uma coisa completamente sem precedentes, e com certeza seria judicializado, enfim. Então, basicamente, a chance disso acontecer é o Biden desistir. Então vamos lá, se o Biden desistir, que é um grande se, porque até agora ele tem sinalizado que ele vai continuar na corrida, ele falou isso no comício na sexta-feira, um evento com doadores no sábado, ele já tem outros eventos marcados para os próximos dias, né? Ele vai dar uma entrevista na sexta-feira para uma televisão, ele vai para os Swing States, né, os estados pêndulo agora no fim de semana, então enfim, para a campanha do Biden eles estão sustentando publicamente, em alto e bom som, que ele continua sendo candidato, mas enfim, vamos... Se ele se retirar, se ele não aguentar a pressão que ele tá sendo submetido, os principais nomes que teriam aí para substituí-lo na chapa são, em primeiro lugar, claramente, a vice-presidente, a Kamala Harris. Ela seria uma escolha natural, mas pesa contra ela não ter sido uma vice-presidente muito bem avaliada, né? Ela ficou muito em segundo plano, ela não conseguiu se projetar muito, ter muito destaque, ela não é avaliada como uma candidata muito boa de campanha, assim, de ir pra rua. Então, apesar dela ter sido vista como um nome natural, pesa isso contra ela, e apesar dela ser vice-presidente, estar na chapa do Biden como vice-presidente, se ele se retirar, ela vai ter que concorrer pelo voto dos delegados como qualquer outro nome. Ela não tem nenhuma vantagem por ser vice-presidente nesse processo. Os outros candidatos votados, né, são governadores. A gente tem o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, que é um cara que está tentando construir um perfil assim, de projeção nacional há bastante tempo. Uma coisa curiosa, por exemplo, é que ele marcou um debate no final do ano passado com o Ron DeSantis, que era um pré-candidato republicano, governador da Flórida. Ninguém entendeu direito porque o governador que estava querendo ser o candidato republicano contra o Trump resolveu debater um governador democrata que, enfim, naquela época não tinha nenhuma chance de ser o candidato do partido. Mas, enfim, então é só para mostrar como é um gesto dele ser um cara que está pensando muito para além das fronteiras da Califórnia, né, há bastante tempo já. Um outro nome é a Gretchen Whitmer, que é a governadora do Michigan, que é justamente esse perfil que eu publiquei hoje, que você citou. Ela é governadora de um estado pêndulo crucial aí para a eleição esse ano. É um estado super dividido entre democratas e republicanos. Ela conseguiu dominar esse estado desde 2018, quando ela foi eleita governadora pela primeira vez. Em 2022, quando ela foi reeleita assim, foi um passeio, com tranquilidade, e aí ela conseguiu ainda ganhar o Senado e a Câmara estaduais.
É uma coisa que os democratas não conseguiam fazer há quase 40 anos, simultaneamente, né? Então ela é vista como uma política, assim, super habilidosa, moderada, pragmática, jovem, como todos eles são aqui em comparação com o Biden. Então ela tem até o movimento que está defendendo que ela seja candidata, chama Draft Gretchen, que é Scali Gretchen. Aí, além dela, você ainda tem o J.B. Pritzker, que é o governador de Illinois, e o Josh Shapiro, da Pensilvânia, que também é um estado pêndulo. Então, tanto o Shapiro quanto a Whitmer, eles têm isso ao favor deles de governar um estado que vai ser essencial para os democratas vencerem se eles quiserem se manterem na Casa Branca. Então, enfim, esses são os principais nomes. Ainda tem o Pete Buttigieg também, que é o secretário de transportes, também vem sendo citado, mas ele tá bem quietinho, viu? Ele não tem falado muita coisa recentemente, não. Todos eles, aliás, acho que é importante falar, publicamente têm negado qualquer intenção de substituir o Biden, né? Mas uma coisa que se fala publicamente, né? Ninguém quer parecer desleal ao presidente, claro, e outra coisa é o que está acontecendo aí nos bastidores, enfim, muita coisa. A Whitmer, por exemplo, como eu coloquei no texto hoje, está lançando um livro semana que vem. Um livro de memórias aí, que é assim, um gesto clássico de um político que está pensando à frente, né? Que está pensando em voos mais altos, digamos assim. Sim, como você falou, é uma grande incógnita ainda, né? O Biden está batendo o pé de que não vai desistir, né? Então a gente está esperando aí o que vai acontecer nos próximos dias, né? A gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre isso, né? Pode ser que as coisas mudem, né, daqui nos próximos dias, mas ele ainda está batendo o pé ali de que vai manter a candidatura, né? Tá mantendo. Sim. Vamos ver. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, Fernanda. Tem uma pesquisa com eleitores, apontou que 72% dos americanos, o Biden deveria desistir da candidatura. O que tem pesado contra o democrata? Olha, principalmente é a questão da idade mesmo. É a maior fragilidade dele. As pessoas não conseguem vê-lo mais como alguém capaz de exercer um novo mandato. Na verdade, depois do debate, começaram a surgir dúvidas até se ele é capaz de cumprir e terminar esse mandato atual dele, né? Porque, enfim, as pessoas se preocupam muito. Uma conversa que você ouve aqui muito entre americanos mas imagina ele conversando com Putin, imagina, né, ele tendo uma conversa muito delicada de política externa com outro líder estrangeiro. A gente confia na capacidade dele de manter esse tipo de diálogo, sabe, de fazer esse tipo de negociação. Então, isso pega muito pesado. Eu tinha feito uma reportagem há um tempo atrás, acho que umas 2, 3 semanas atrás, em que eu conversei com um especialista em envelhecimento aqui dos Estados Unidos. Ele é um chefão aí da Associação de Envelhecimento Americana, enfim, um cara super gabaritado nesse tema. E aí eu conversei com ele sobre se de fato, pelo que ele vem acompanhando, né, tanto da imagem, né, pública do Biden quanto do Trump, se tinha motivos para se preocupar com a capacidade cognitiva, né, deles de serem presidentes. Ele falou, olha, pelo que chegou em mim até agora, eu acho que não, acho que está, na verdade, que a gente está vendo uma grande demonstração de etarismo, né, um preconceito com as pessoas mais velhas. Ele falou que, enfim, tem coisas comuns da idade ali, por exemplo, você trocar nomes, como o nome é um rótulo aleatório da linguagem, né, ele não tem um significado exatamente muito claro, uma TV, a gente sabe que a TV a gente visualiza, mas um nome é muito mais randômico, né. Ele falou, isso é normal acontecer, isso não é nada que gere alarmes, né. E aí eu voltei nele ontem, eu perguntei para esse especialista, falei, e agora, depois do debate, o que você tá achando? Aí ele falou, né, você acha que ainda que o Biden tem capacidade de exercer um novo mandato? E a resposta dele foi, honestamente, eu não sei. Eu achei muito preocupante o debate. Claro, ele tem uma posição, assim, politicamente, ele é pró-democratas, né, ele é pró-Biden, ele falou também que ele pretende votar no Biden, mas ele disse que foi realmente muito preocupante o que ele viu ali da performance do Biden. Ele falou, claro que o Trump também é muito preocupante para mim em outras áreas, mas em relação à capacidade do presidente de continuar por mais 4 anos, eu tenho sérias dúvidas quanto a isso. Então, eu achei isso muito impactante. Foi uma mudança de opinião em um espaço muito curto de tempo, né? Dessa pessoa que é um grande especialista e que é uma pessoa que é leitora do Biden, né? Então, é isso, essa é a principal fragilidade dele. Mas tem outros 2 pontos que eu acho importante citar. Vamos, assim, ainda que o Biden conseguisse sanar um pouco, calar essas dúvidas, essa preocupação em relação à idade dele, ele tem os outros pontos frágeis, a economia e a imigração. Ele é extremamente mal avaliado pelos americanos nesses 2 temas. Na economia, principalmente porque a inflação disparou durante a gestão dele, foi assim, uma alta acumulada de quase 20%. E o outro problema também é em relação à imigração.
O Biden ele tomou algumas medidas quando ele tomou posse para desconstruir, né, tudo que o Trump tinha feito durante o seu governo para basicamente barrar a entrada de estrangeiros aqui, né? E aí nisso ele acabou facilitando de fato muito a imigração. As pessoas começaram ficou muito mais fácil você cruzar a fronteira, pedir ali, né, asilos, declarar ali que você precisava de asilo político, uma coisa assim. E aí você recebe uma espécie de appointment, não, para você voltar na corte dali um tempo e sustentar seu caso porque você merece esse asilo. E é isso, como tem um processo assim, um número gigante de pessoas com esse processo em aberto, você fica anos nisso. Então as pessoas basicamente fazem isso, conseguem esse papelzinho que garanta para elas um status legal nos Estados Unidos e eles tocam a vida. E aí com isso, assim, teve assim, as estatísticas em relação a quantas pessoas entraram no país nesse período variam muito, né? Mas a matéria que eu fiz recentemente sobre isso era algo como 7 milhões de pessoas foram encontradas tentando cruzar a fronteira por autoridades, né, de fronteira ali, Border Patrol, como eles falam aqui. Que é um número muito expressivo. E aí isso gera muito descontentamento, principalmente nos estados do sul, né, que são mais que vem a imigração ali direto, né, porque as pessoas entram por essa rota, mas também em outros lugares, porque os governadores, geralmente republicanos desses estados, começaram a colocar as pessoas em ônibus e mandar para cidades democratas, né, então, por exemplo, Nova York, Chicago, começaram a receber muita gente. Isso foi criando um descontentamento muito grande, mesmo em bastiões democratas aqui nos Estados Unidos. Então, esses são grandes problemas do Biden, que a campanha dele ainda tem muita dificuldade de rebater, mesmo que não tivesse a questão da idade. Entendi. Lembrando que o Biden tem 81 anos, né? A gente está falando aqui da idade dele, é bom deixar essa informação. E, Fernanda, diante de todos esses acontecimentos, né, o debate, também essa decisão da Suprema Corte, quais são as próximas etapas da eleição nos Estados Unidos? O que a gente pode esperar nos próximos meses? Né? Bom, essa semana agora, acho que é a principal para a gente ficar de olho, porque a impressão que você tem que estar tudo acontecendo essa semana. Ela é crucial para garantir a viabilidade ou não da candidatura do Biden, assim, é o que está todo mundo entendendo. Então, vamos ver, você tem que acompanhar os próximos dias para ver se o Biden, de fato, mantém essa postura de eu vou ser o candidato, ou se ele vai acabar cedendo a pressão e abrindo a mão da vaga dele na chapa. Então, tem que ficar atento a isso. Aí, a segunda coisa importante dos próximos meses aí no calendário é que daqui 2 semanas, na verdade, já tem a convenção republicana, ela vai ser lá em Milwaukee. O Trump já está definido como candidato do partido, né, não tem dúvida em relação a isso, mas o que ainda a gente não sabe é quem vai ser o vice do Trump. E ele prometeu anunciar isso durante a convenção. Então, isso é uma coisa para ficar atento. Isso é bem importante porque, dependendo de quem ele escolher como vice, pode complicar ainda mais a campanha do Biden. Porque, por exemplo, um dos cotados é o senador Marco Rubio, que é um senador de origem cubana, lá da Flórida. E aí eu conversei um tempo atrás com uma liderança latina aqui, e aí ele me falou, olha, se de fato for Marco Rubio o vice do Trump, eu acho que isso vai complicar muito a vida do Biden, porque o eleitorado latino aqui vai se sentir muito atraído, né, por ser assim, primeiro vice-presidente de origem latina, né, concorrendo, enfim, isso é um fator importante, assim, para atrair esse eleitorado. Então, isso é uma questão para a gente ficar de olho aí. Aí, depois, em agosto, vai ser a convenção democrata, vai ser em Chicago. Já estava sendo, antes mesmo de acontecer todo esse caos pós-debate, estava todo mundo muito de olho, porque a gente tem uma grande oposição dentro do partido ao Biden por conta da atuação dele no conflito no Oriente Médio, né? Uma parte expressiva do partido, principalmente a ala mais à esquerda e jovem, se opôs ao presidente, ao apoio que o presidente deu a Israel. E aí fez até uma campanha nas primárias para boicotar o Biden, e aí tá todo mundo com a expectativa de que esse pessoal vai organizar alguma coisa na convenção também. Eles têm 35 delegados que eles conseguiram, por conta da campanha que eles fizeram nas primárias. Enfim, então tá todo mundo na expectativa de ter protesto, enfim, de vai ter confusão na convenção. E agora, essa dúvida, se a convenção vai ser só para confirmar o Biden, se o Biden ainda for o candidato até lá, o que vai ter ali também de protesto, especificamente em relação à elegibilidade dele, né? E se ele não for o candidato, aí essa convenção vai ser histórica, né? Porque aí você acha que tem décadas que uma convenção não decide, né, que o candidato não é escolhido na prática, assim, na convenção, como seria caso o Biden se retirasse. Então temos isso pela frente. E aí depois tem a possibilidade ainda de ter um debate em setembro,
que, como a gente falou no começo, né, nesse momento as chances são praticamente nulas de ter um novo debate. Se for o Biden, os democratas não querem correr o risco de ter um outro desastre desse tão perto da eleição. Mas se for outro candidato, aí vira uma chance bem importante deles conseguirem projetar alguém contra o Trump, né, num embate ali corpo a corpo. Bom, e aí finalmente, em novembro, dia 5, é a eleição. Então, essas são as principais datas aí no calendário, daqui em diante. Entendi. E, Fernando, o que depende o resultado da eleição? Bom, depende, basicamente, aqui nos Estados Unidos, de 7 estados, né? Só para relembrar, a eleição americana ela ocorre por meio de um colégio eleitoral. Então, cada estado tem direito a um número X de delegados, que corresponde mais ou menos ao peso na população total, né, do país que eles têm. Então, por exemplo, a Califórnia, que é um estado enorme, tem bastante delegado. O Vermont, que é um estado pequenininho, tem pouco delegado. E aí o candidato que vence em cada estado leva todos os delegados. Então, vamos supor que em Michigan, o Biden ganhe por 51% e o Trump fique 49%. Ainda assim, todos os delegados do Michigan vão para o Biden. E aí vence o candidato que conseguir no mínimo 270 delegados no colégio eleitoral total. Então, essa é a meta. Só que o que acontece boa parte dos estados americanos já pendem muito claramente ou para republicanos ou para democratas. Nem importa quem é o candidato. É uma questão já de filiação partidária, né? Então, por exemplo, Califórnia já é democrata, a gente sabe. Nova York também. Agora, Texas é super republicano. Flórida virou republicano. Então, esses estados o pessoal nem faz campanha. Então, a eleição esse ano depende basicamente de 7 estados. Que são, deixa eu pegar minha colinha aqui. Arizona, Nevada, Wisconsin, Geórgia, Pensilvânia, Michigan e Carolina do Norte. E aí, o que é mais importante dentro desses estados ainda, para o Biden, é especialmente o eleitorado negro, o eleitorado jovem e o eleitorado latino, principalmente o negro e o jovem, entre esses três. Porque são eles que garantiram a vitória dele em 2020. E são eles os mais insatisfeitos nesse ano com o presidente. Então, a princípio parece fácil, né? Se o Biden convencer quem votou ele em 2020 a votar nele de novo, ele ganha. Mas ele tá com muita dificuldade de levar esse pessoal de volta para as urnas, né? Eu tava na Geórgia, por exemplo, que é um desses estados pêndulo, entrevistei muitas pessoas lá. E o que me falaram foi que pessoas que votaram no Biden em 2020 falaram, olha, minha vida não mudou nada, na verdade minha vida piorou. Eu percebi que não importa quem tá na Casa Branca, o que importa é o sistema, então eu não vou votar. Assim, não é nem que a pessoa vai votar no Trump. Ela tá completamente desiludida com a política, sabe? Tem um grande cansaço. Lembrando, acho que isso é uma coisa importante de falar, tanto o Biden quanto o Trump são candidatos impopulares. Nas pesquisas de opinião, os americanos não querem nenhum dos dois como candidato, na verdade. Então, isso é uma coisa interessante, assim, é uma eleição de duas pessoas muito impopulares. Então, as pessoas não estão animadas de ir para a urna. E aí é nesse cenário que o Trump tem uma base, né, super engajada, né, o MAGA ali, o Make America Great Again, que pode acabar fazendo a diferença ali se realmente o eleitorado do Biden, ainda mais, né, já estava desanimado antes, na economia, imigração, etc., e ainda vendo, não achando que o presidente é capaz de exercer um novo mandato, isso pode piorar ainda mais as perspectivas dessa pessoa, né, se mobilizar para ir votar lá numa terça-feira. Lembrando que a eleição aqui, ainda por cima, é um dia útil, né? Sim, e lembrando que ela não é obrigatória, né? Então eles precisam convencer que as pessoas saiam de casa para poder votar. Então esse é um dos desafios dos dois candidatos, né? Do Biden também, principalmente, né? E, Fernanda, quais são os cenários de vitória de Biden e Trump? Então, para o Biden, ele precisa, se ele conseguir garantir a vitória nos chamados paredão azul, né, Blue Wall, que é Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, que são estados mais ao norte, são estados de uma tradição mais industrial ali, enfim, e uma tradição mais democrata, né, que viraram mais swing, mas enfim, tem um apelo mais democrático. Se ele conseguir ali garantir e mais 4 votos entre Nebraska e Maine, que são toda aquela explicação que eu tenho sobre colégio eleitoral, agora esquece ela 2 segundos, porque só nesses 2 estados eles dividem os delegados. Então, mesmo que um candidato fique em segundo lugar, ele leva o número de delegados. Então, se o Biden conseguir levar esses 3 estados do paredão azul, mais 4 votos aí distribuídos entre Maine e Nebraska, ele ganha a eleição. Aí nisso ele pode perder esses estados do sul, que eles chamam que é o Sun Belt, né, o cinturão do sol,
que é o Arizona, a Geórgia e Nevada. E, de fato, o Trump está muito à frente, né, nas pesquisas nesses estados. Então, nesse cenário, o Biden leva. Agora, se o Trump conseguir ganhar qualquer um desses estados do norte, dos estados do cinturão, do paredão azul, acabou para o Biden. Ele perde a eleição. Então, basicamente, assim, nesse momento, a gente vai vendo, né, as campanhas estão olhando para todos os 7 estados, mas, assim, já está dando mais ou menos como certo que o Trump vai levar os do sul, então que os democratas têm que garantir de todo jeito esses do norte. E aí a campanha republicana agora mirando, pelo menos se conseguir virar um, por exemplo, a Pensilvânia, que acho que é o que eles veem aí que está mais vulnerável, o Trump é o novo presidente. Muito bem, Fernanda Perrin, correspondente da Folha lá em Washington. Fernanda, obrigada por ter disponibilizado o seu tempo aqui para vir conversar com a gente aqui ao vivo no Como é que é. E convido todo mundo que está acompanhando, continuar acompanhando a cobertura da Folha, das eleições dos Estados Unidos no site da Folha. A Fernanda está lá e vai trazer todas as informações. A gente fica de olho aí no que vai acontecer nos próximos dias, né? Se o Biden vai desistir ou não, o que pode acontecer aí. Ainda tem muita coisa para acontecer até dia 5 de novembro, que é a eleição americana. Obrigada, Fernanda, por ter vindo mais uma vez aqui no Como é. Seja sempre bem-vinda. Agradeço, Priscila. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Espero vocês. Tchau, tchau.